Eu queria fazer uma reflexão rápida com vocês aqui. Tem como fazer a coisa certa se essa coisa for ilegal? Salve galera, eu sou Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike e um comentário que é muito importante. Muitas das polêmicas nas quais eu me meto aqui e muito da compreensão do meu jeito de pensar a política passa por uma questão: o que é certo e o que é legal. Tem muita gente que acha que basta ser certo. Eu já acho que tem que ser certo e que tem que ser legal, porque senão o certo vai da cabeça de cada um. Eu vou dar um exemplo de anteontem, sei lá, que de um caminhão, numa parada por Jesus, o presidente Jair Bolsonaro falou: eu não vou acolher multifamília porque não existe na Constituição, se vocês quiserem façam uma emenda. Tem tanta coisa a se pensar sobre isso. Para aquele público que está ali, aquele público que está na marcha para Jesus, o certo é que a família seja papai, mamãe e filhinho. Tá certo que o presidente falou uma enorme besteira, porque a Constituição até cita o pai ou a mãe e o filho, isso seria família, mas não considera um monte de opções de família, nisso que ele chamou de multifamília, que é, por exemplo, a avó que cria o filho, que não tem pai ou mãe, ou que pai e mãe deram uma banana, um tio que cria esse filho, um vizinho que é padrinho do filho e cria esse filho, um casal gay que adotou uma criança. Mas o que me chama a atenção é que, independente do conceito de família, a questão de acolhimento do Estado, do governo, independe do núcleo familiar. A Constituição também é clara quando ela diz que todo cidadão brasileiro tem iguais direitos. Então, se ele tem iguais direitos, a família fica no segundo plano, primeiro vem o cidadão. E isso é muito importante que se diga. E a outra coisa que é muito importante a gente lembrar é que o presidente não é o Estado. O Estado sou eu, quem falava era o Luís XIV, o Rei Sol da França. Não, ele é um servidor público que está ali para atender os interesses não dos 57 milhões de brasileiros que votaram nele, mas de todo o povo brasileiro. Logo, fazer circo ali na Marcha para Jesus falando aquilo que o público lá embaixo acha que é certo, não é legal. Porque do ponto de vista legal, ele tem que defender todo mundo e não cabe a ele como pessoa acolher ou deixar de acolher. Eu vou acolher. Quem ele pensa que ele é para acolher ou deixar de acolher? Dito isso, vamos para uma outra questão aqui. Nesse exato momento, eu não sei em que pé que está, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é responsável pela fiscalização disciplinar dos promotores e procuradores de todo o país, estão julgando o afastamento do Deltan Dallagnol, que é coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Foi um pedido feito pelo Renan Calheiros lá atrás, antes dos vazamentos do Intercept, da Vaza Jato, essa coisa toda. Porque o Renan se sentiu prejudicado na sua campanha para a presidência do Senado pela campanha pública que o Deltan Dallagnol fez no Twitter. Mais uma vez, a questão do certo e do legal entra aqui para a gente debater juntos. É claro que Renan Calheiros é um mala, ele já teve que renunciar para não perder poderes políticos, mas voltou a ser eleito nos braços do povo. E se ele fosse eleito pelos seus iguais lá no Senado para ser presidente, iam ser os eleitos pelo povo dos outros estados votando nele para eleger um vagabundo, um malandro como presidente do Senado Nacional. Então, o que o Deltan fez é certo? Você vai me responder: evitar que o Renan chegue ao poder é certo, mas é legal? Não, porque ele, como procurador, não pode ter atividade político-partidária. E aí vem o vazamento da Intercept mostrando que os procuradores da Lava Jato festejaram a derrota do Renan e que o Deltan Dallagnol proferiu a seguinte frase: fizemos a coisa certa a fazer. Isso depois de vários elogios. Parabéns, Deltan, você conseguiu. E imagina, eu não, nós conseguimos, né? Nós conseguimos o quê? Evitar a eleição do Renan Calheiros. Foi o melhor para o Brasil? Talvez tenha sido. Mas é legal? Não, não foi legal. Ele não podia ter feito essa campanha como procurador. Entendam que isso é a base de muitas das brigas que a gente tem hoje no Brasil. É o caso, por exemplo, desculpe, eu vou usar contra mim mesmo o memezinho, falou? É o caso do Lula. É o caso do Lula pelo seguinte: porque eu, por exemplo, e como eu, vários brasileiros, não tem dúvida de que no esquema criminoso do PT, que está mais do que escancarado, o Lula teria que ser ou débil mental ou muito alienado para não perceber o que estava acontecendo debaixo do nariz dele na sala ao lado. Isso sem contar outras vantagens pessoais que ele teve, que não deveria ter como presidente da República, nem ele nem a sua família.
Desculpe, você pode até querer do fundo do seu coração que para não machucar seu coraçãozinho, para você não ficar um cara vazio e perdido, como eu, sem político de estimação, sem político favorito, para usar um termo menos agressivo, é muito ruim mesmo. Você pode até achar que o que eu estou falando aqui é um absurdo, que não tem prova nenhuma contra o Lula, que foi tudo errado. Não, para mim o Lula não é inocente, tem mais 6 processos, se esses não te convenceram. Agora, sim, como eu já disse, Moro e Dallagnol tentaram queimar a etapa, fizeram coisas irregulares para poder garantir a condenação do Lula. E isso está errado. Isso está muito errado. Então a lei existe, gente, é para ter uma régua, para a gente poder medir as coisas do mesmo ângulo. E que mesmo com a interpretação diferente, porque direito é interpretação, a gente possa dar amplo direito de debate, de defesa, mas levando como referência aquilo que é a lei. Quando a lei é quebrada, e ainda mais de propósito, isso, no meu entender, é injustificável. É injustificável. Eu tô vendo um antagonista, né, que virou o passador de pano oficial na imprensa, né, tá quase um desses blogs pró-Lula, só que é o contrário, tá ridículo. Falando, só gente boa, né, ironizando, indo contra o Dallagnol. Realmente, é só bandido indo contra o Dallagnol. Mas o Dallagnol não usou a lei de forma certa para pegar esses bandidos. O Dallagnol deu a faca e o queijo para os bandidos perseguirem ele. Como o presidente Jair Bolsonaro dá faca e queijo para quem é legalista, para falar, não, eu sou contra esse governo. Quando ele fala os absurdos que ele fala diariamente. Contra as famílias, contra o meio ambiente, as ofensas que ele faz na cara de jornalistas, ou sobre cientistas sérios, como ele fez com o ex-presidente do INPE. Nada disso é legal. Você pode achar que ele tá certo, ele tá mitando, ele é um mito, mas nada disso é legal. O que você quer da sua vida? O que você quer para esse país? Que ele fique à mercê de estar no poder, o seu favorito, aí o seu favorito pode tudo, e se não for o seu favorito, aí ele não pode nada, aí para ele todo o rigor da lei. Se ele for o seu inimigo, todo o rigor da lei. Mas se ele for seu amiguinho, ele pode tudo? Isso não é democracia, isso não é Estado democrático de direito. Procurem entender. A gente está vivendo esse momento hiperdelicado. Eu fico com muita pena, porque eu sou um cara que apoiei a Lava Jato, acreditei na Lava Jato. Acho que era necessário uma limpeza geral no Brasil. Acho que lá no seu íntimo, o Deltan Dallagnol até tem boa intenção. O que atrapalha é ser uma boa intenção seletiva e que passa por cima de regras, que atropela os limites do seu direito como procurador. O mesmo serve para o Moro enquanto juiz. Essas últimas delações estão chatas, cara, estão bem difíceis de se explicar. Mais uma vez eu digo, eu não sei o que o Moro ainda faz nesse ministério. Não é à toa que ele está aguentando altas humilhações do Bolsonaro. Até piadinha sobre troca-troca. E o Bolsonaro, aliás, está descontrolado, né? Com essa de fazer cocô dia sim, dia não, que eu já falei aqui. Mas não vou nem entrar no caso. Chegar num caminhão e falar, eu não vou acolher multifamílias porque não está na Constituição. Você não tem que acolher ninguém quer seu acolhimento. Ninguém precisa do seu acolhimento. Essas pessoas que você está achando que querem ser acolhidas por você te acham lixo humano. Uma expressão que eu usei aqui e que quase me bateram. Por quê? Porque você não tem respeito por elas. São seres humanos, são famílias dignas, de pessoas dignas, só que são famílias diferentes. E você é um enorme hipócrita quando a gente lembra que você está no 3º casamento, teve filho com amante. O que você pode falar de família? Quem é você para falar de família, senhor presidente? Nesse caso, para mim, não está nem certo e nem legal. Mas para aquela turma que está lá embaixo, tá certo. Porque o conceito de família deles não inclui a família com um casal gay adotando criança, não inclui a família de mãe solteira, não inclui. É papai, mamãe e filhinha. São julgamentos baseados num outro conjunto de leis. É o conjunto de leis que está na Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo, mas que se aplica ao cristianismo, não à cidadania. Se a gente não fizer essa distinção bem clara, além do risco de virar um talibã cristão, a gente corre o risco de ser controlado por um bando de vagabundos, porque malandros na política e na religião é o que mais tem. Não estou falando mal da Bíblia, eu estou falando que cada coisa no seu lugar, como diria Jesus Cristo, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, não tem que misturar as coisas. Se a gente não botar bem claro que a nossa régua tem que ser a lei, todo o resto vai pro saco. Não interessa se você é fã do Lula, do Bolsonaro, da Marina Silva, do Eli Fidelix. Talvez você queira o trem bala, sei lá o quê. Ou tenha raiva de quem tem prazer pelo órgão escritor, sempre lembrando que a homofobia agora é crime, chupa.
É o fato. Lei, cara. Tem que ser lei acima de tudo. O certo só é certo se estiver dentro da lei. Então, se o Dallagnol ultrapassou os limites dele, se o Moro ultrapassou os limites dele, por mais que tenha ajudado a República no desmonte do esquema criminoso da Petrobras, e por favor não venha me falar, mas e o prejuízo para a economia? O que aconteceu com as empreiteiras? Do que você está falando? Dessas empreiteiras que enriqueceram desde o regime militar, ou talvez desde o JK, que eram empresinhas pequenas e que ficaram gigantes, corporações gigantes comprando pessoas. Se o preço para a gente limpar o Brasil for ter que se livrar desse tipo de empresa, o que a gente vai fazer? E vamos atacar os bancos também. Talvez a gente precise chegar ao fundo do poço para levantar. Eu espero que não. Não estou torcendo contra o Brasil, pelo amor de Deus. Eu acredito no nosso poder como empreendedor, como cidadão, de fazer a diferença, de fazer o Brasil crescer. Mas esse argumento de que acabou com a economia porque atacou as empreiteiras corruptoras, como é que você ataca o corrupto sem atacar o corruptor? E aí só porque ele gera muito emprego você vai chegar para ele, não, tá tudo bem? Aí fica certo? Fica certo, mas não é legal. Legal do ponto de vista legal mesmo, jurídico, não é legal na gíria. Também pelo ponto de vista da gíria não é legal. Mas está na hora da gente parar de relativizar. Você vai ver que na hora que a gente passa a usar só a lei como referência, não o nosso senso moral interno, ou o senso do nosso grupo, ou da bolha que a gente pertence, as coisas ficam mais claras, o diálogo até flui. É melhor para todo mundo. É disso que o Brasil precisa. Eu sou Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê um like ou dê um dislike e o seu comentário, que eu acho sempre muito importante. Tamo junto.